Se quiser. Então, nesse vídeo, a ideia é falar um pouquinho sobre o filme da Mulher Maravilha, que é muito conhecido, mas no roteiro desse filme a gente tem diversos temas que trazem contextos de mitos, não só do mito grego, como é o contexto do filme, né? Mas também outros mitos, por exemplo, mitos mesopotâmicos. Então, a ideia é fazer essa discussão, essa conversa sobre quais são esses temas míticos, quais são esses contextos míticos que aparecem no enredo do filme. O primeiro deles, que a gente pode perceber já no início, é o mito da descida da deusa. Então, a gente tem a cena no filme da Mulher Maravilha, em que a Diana, ela mora, né, com a sua mãe, a sua tia, as outras amazonas, na ilha de Temícera, e essa ilha é um lugar alto. Em diversas cenas a gente consegue perceber que essa ilha é um lugar muito alto. Inclusive, quando os invasores alemães eles chegam até ali, elas saltam, né? E diversas são as cenas que mostram o contexto por cima e a gente consegue ver a altitude da ilha. Em compensação, quando ela sai da ilha e vai de barco até Londres, ela chega num lugar escuro, cinzento, que ela mesma diz que é um lugar horrível. Welcome to jolly old London. It's hideous. Yeah, it's not for everybody. Então é um lugar todo perpassado por essa fumaça, essa neblina, os tons de cinza, de escuridão. E nesse contexto, a gente começa a pensar essa jornada da Diana, essa jornada da Mulher Maravilha no filme, que não é só a jornada do herói, como a gente conhece, né, esse tema mítico, não é só uma jornada da heroína, mas é também a descida da deusa ao submundo, a esse mundo dos mortos, que não à toa é um contexto de guerra, onde muita gente está morrendo. Então, esse contexto, né, de descida da deusa ao submundo, ele aparece em diversos mitos. Tanto mitos gregos, então a gente consegue observar no mito de Perséfone, que a Perséfone ela é levada por Hades ao submundo, ao mundo dos mortos, e a mãe dela, a deusa Deméter, vai atrás dela até o submundo, e esse é o mito das estações do ano, né, porque o período em que ela fica com Hades no submundo é o inverno e quando ela retorna é a primavera. Mas também outro mito grego, que é o mito de Psique. Psique, que é a consorte de Eros, e por não saber, né, qual era o rosto dele, qual era o rosto de Eros, ela acaba durante a noite, né, iluminando ele com uma vela e ele é queimado por essa vela. Então ela perde a confiança dele e recebe de Afrodite, que é a mãe de Eros, várias missões para poder reconquistar ele, missões consideradas impossíveis, e uma delas é descer até o submundo, pedir um pouco da beleza de Perséfone. Mas também a gente tem um mito que não é grego, que é muito conhecido como a descida da deusa ao submundo, que é o mito de Ishtar. Ishtar é uma deusa mesopotâmica ligada à guerra e ao sexo, e ela desce ao submundo, onde ela encontra sua irmã Ereshkigal. E para além dessa questão de perpassar essa narrativa da descida da deusa ao submundo, a gente tem também o contexto da ida de barco, né? Então a gente percebe esse tema nos mitos gregos também, onde a gente tem o Caronte, que é justamente esse ser mítico que faz a travessia do mundo dos vivos ao mundo dos mortos de barco. Inclusive, né, nos ritos funerários gregos se tinha a prática de enterrar com o morto uma moeda, um valor, para que ele pudesse pagar a travessia para o Caronte e não ficar vagando, né, entre esse limiar do mundo dos vivos e do mundo dos mortos. E então no filme a gente consegue perceber já no início que ela inicia essa jornada. Assim como essas deusas que descem ao submundo, elas têm uma missão. A ida ao submundo é esse início ou o enredo de uma jornada pela qual elas estão passando. E a Diana também. Ela desce ao submundo nesse contexto em que ela sai desse lugar alto e maravilhoso, que é a ilha de Temícera, e chega de barco nesse mundo mais baixo, sombrio, cinzento. Assim como a gente consegue perceber no próprio mito de Ishtar, da descida da deusa, trechos, né, como dizem assim, que esse submundo, né, o Kurnubu, a terra sem retorno, e é engraçado porque assim, a terra sem retorno
E a gente consegue enxergar isso no filme da Mulher Maravilha, né? Porque é um lugar do qual a Diana não volta. A mãe dela fala pra ela, se você for, você tem que saber que você não pode mais voltar. Né? E é descrito justamente dessa forma no mito da descida da deusa em Ishtar. A casa trevosa, a casa dos moradores privados de luz. Luz não podem ver, na escuridão habitam. E a gente vê muito bem isso quando ela chega na antiga Londres, né? Aquele mundo cinzento, onde quase não tem luz, e principalmente no contexto ali das trincheiras, né? Esse mundo escuro, onde a luz não chega, onde as pessoas estão morrendo, esse mundo dos mortos, que é a guerra. E outros temas também a gente consegue ver nesse filme que tem a ver com esse contexto mítico, e com esse contexto mítico que eu trouxe, que é o mesopotâmico, é a questão da mulher veneno. A mulher veneno, a primeira vez que eu vi ela, eu já relacionei muito alegoricamente com a deusa Ereshkigal, que é a irmã de Ishtar, é justamente quem Ishtar encontra no submundo. E Ereshkigal é justamente essa deusa do submundo e a deusa dos mortos. A mulher veneno, ela tem esse aspecto de divindade da morte ali, né? Até em alguns momentos ela é chamada de a sua bruxa, né? Ela é chamada de bruxa no filme. Então ela tem esse aspecto de ser da morte, porque ela é justamente quem cria, né, os gases e tudo mais para matar milhares de pessoas, matar em massa. To complete her work, millions more would die. The war would never end. I was there to observe and report, nothing more. Além disso, ela tem um caderno de anotações, né? E esse caderno de anotações, não por acaso, quando a Diana pega ele, né? Ele é uma mistura de sumério com otomano. Mixture of two languages, but as yet they've failed to determine which two languages. Ottoman and Sumerian. Surely someone else in this room knew that. Who is this woman? She's my, secretary, sir. And she can understand Ottoman and Sumerian. She's a very good secretary. Sarah. Sir, if this woman can read it, we should hear what she has to say. Yes, very well. It's a formula for a new kind of gas, mustard gas, hydrogen-based instead of sulfur. Gas mask. Ela mesma fala, os idiomas que tem aqui é sumério e otomano, e até mostra o caderno lá com a escrita acádica, né? E a gente consegue ver essa escrita ali. E tem algumas questões também que a gente pode até fazer uma crítica, assim, a esse contexto, porque se trata de um filme que perpassa um mito grego, mas tem ali, né, um caderno em sumério e otomano. Por quê? Né? E tem um pouco a ver com essa ideia de que o Oriente, né, ou seja, esses povos que escreviam em sumério, em acádico, é sempre esse motivo do estranhamento, né? É o lugar da magia, do mal, da morte, desse desconhecido. Não à toa a mulher veneno, ela usa aquela máscara, né? Ela tem essa parte do rosto encoberta, que é meio que o que aparece nos filmes de terror, né? A gente vai ver, por exemplo, no Exorcista, o demônio do filme é justamente um deus mesopotâmico, Pazuzu. E sempre a gente vai encontrar esses temas assim nos filmes de terror, ou alguma coisa escrita em sumério, ou um deus mesopotâmico. Então essa ideia do Oriente sempre como esse lugar do estranhamento, do terror, da magia, do mal. E justamente num filme, né, que se passa num contexto de mito grego, o caderno tem escrito em sumério. Mas isso também faz com que a gente possa pensar um pouco esse contexto da mulher veneno, como também herdeira, né, ou ali uma alegoria de um tema mítico como uma deusa da morte, né. Outro tema que a gente consegue perceber ali é a questão do sacrifício. Enjoying the party? I confess I'm not sure what it is we're celebrating. A German victory, of course. Victory. When I hear peace could be so close. Peace is only an armistice in an endless war. You said it is. Ah, you know your ancient Greeks.
They understood that war is a god that requires human sacrifice. And in exchange, war gives man purpose, meaning, a chance to rise above his petty, mortal little self and be courageous, noble, better. O sacrifício, ele aparece no filme no momento em que, a meu ver, né, pelo menos, no momento em que o Steven, ele morre com a explosão do avião, né? Supostamente morre, tem gente que diz que ele vai voltar no próximo filme. Eu, sinceramente, gostaria que ele não voltasse, porque eu achei que fez todo sentido ali no filme a morte dele. O sacrifício, ele é um tema que ele aparece sempre nos mitos e ele sempre está presente nos ritos, porque é justamente o sacrifício que liga o que é esse elo de abertura entre o mundo dos humanos e o mundo divino, né? É o sacrifício que vai fornecer esse elo com o mundo divino. O sacrifício, ele é essa ideia de um trabalho sagrado, né? Um trabalho sagrado, algo que você oferece em troca de uma outra coisa. E ali no filme a gente percebe, né, que quando o Steve ele pega o avião, né, e o avião explode, quando a Diana vê aquilo, é o momento em que ela consegue liberar esse poder máximo, né? Então, o que é dado em sacrifício não pode ser qualquer coisa, não pode ser algo banal, tem que ser algo importante. É a mesma coisa que aparece, né, no filme dos Vingadores sobre a joia da alma. Para conseguir a joia da alma, a pessoa tem que dar aquele ser amado, a pessoa que é mais importante para ele no mundo, né? Quando o Thanos, por exemplo, oferece a Gamorra. E ali também, né, o sacrifício é a pessoa importante, é o homem que a Diana ama, ali no contexto do filme. Que vai para a morte, no caso, vai para esse mundo divino. E quando a Diana percebe que ele morreu, então ela libera o seu poder máximo e consegue derrotar o Ares, né? Então esse ato de dar algo precioso e receber algo em troca, receber o poder máximo para conseguir derrotar o Ares, né? Essa fúria que a morte dele desperta nela. Um outro tema que a gente pode perceber no filme também é a questão que, assim como na concepção dos povos antigos, a batalha ali no filme, a todo tempo, ela acontece a nível micro e a nível macrocosmo. Não é uma batalha que acontece só no mundo dos humanos, é uma batalha que acontece no mundo dos humanos e no mundo dos deuses. E a todo tempo, desde o início, a Diana ela tenta explicar isso pro Steve e ele não consegue entender. Então, a todo tempo ela fala, Ares está soprando no ouvido dos humanos, né? Ares está promovendo a guerra, está incitando os humanos à guerra. E ele não acredita que esse Ares existe. Day, and I, the only one wise enough to see it, was left too weak to stop them. All these years I have struggled alone, whispering into their ears ideas, inspiration for formulas, weapons, but I don't make them use them. They start these wars on their own. Ele acha que a guerra é uma coisa puramente humana e só no final do filme ele vai perceber, né, que Ares realmente estava presente. Isso não invalida a guerra dos humanos, ela realmente existe. Os humanos têm essas atitudes violentas e tudo mais. Não é algo que se separa, né? É algo que está ali acontecendo ao mesmo tempo. A todo tempo acontece concomitantemente essa guerra dos humanos e essa guerra no mundo dos deuses, né? E não é à toa que no momento final ali do filme, o Steve, ele vence essa guerra do mundo dos humanos, né? Levando o avião de bombas que foi criado por humanos, com os sopros de Ares nos ouvidos da Mulher Veneno, né? Mas foi criado por ela, esses gases, né? Essas bombas. Então o avião explode e ele meio que resolve essa guerra do mundo dos humanos. E a Diana, a Mulher Maravilha, ela luta contra Ares nessa guerra do mundo divino.
Então isso acontece concomitantemente, mas não se separa. Não à toa o Ares aparece personificado na figura, né, na pessoa de um humano que era um dos chefes ali do contexto de guerra, o chefe do próprio Steve. Então isso mostra que isso não está separado, né, que isso está misturado, esse mundo dos humanos e esse mundo dos deuses está misturado, e assim como para os povos antigos, a guerra acontece em micro e em macrocosmo. Nesse contexto da antiguidade, a guerra nunca era algo somente humano. A guerra sempre acontecia nessas duas instâncias. Então, quando você lutava no mundo dos humanos, também estava acontecendo uma luta no mundo divino. Não é à toa que a gente tem relevos assírios, por exemplo, imagens de guerra, onde as batalhas vão trazer temas como a presença do deus Ashur, como rosetas de Inanna, rosetas da deusa Ishtar, nas armaduras de guerra. Então eles acreditavam que essas guerras eram sempre uma tarefa divina, eram sempre uma missão ligada a esse mundo dos deuses, isso não estava separado. E isso fica visível no filme também. Por fim, o último tema que eu gostaria de trazer é algo que se relaciona tanto com o mito, quanto com os mitos, né, quanto com conceitos e teorias que a gente discute no campo da história. É justamente a ideia de tempo no filme, a temporalidade que aparece. Mais ou menos na metade do filme, quando Steve está lá na ilha de Temícera, ele aparece, né, com um relógio, e a Diana, ela não consegue entender o que é aquele relógio. E ela pergunta pra ele, né, o que é isso? E ele diz que é um relógio e que serve pra marcar a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de comer. E ela fica sem entender aquilo. Ela olha pra ele desacreditada e diz assim, tá, você deixa essa coisinha controlar tudo que você tem que fazer? E ele diz sim. It's a, it's a watch. A watch? Yeah, it's a watch, tells time. My father gave it to me. Been through hell and back with him. Now it's with me, and good thing it's still ticking. What for? Because it tells time. When to eat, sleep, wake up, work. You let this little thing tell you what to do. Yeah. Então, essa diferença entre o tempo contemporâneo e o tempo vivido, né, nos mitos ou na antiguidade. Assim como no começo do filme ali, ela diz que aprendeu sobre a humanidade há muito, muito tempo atrás, isso traz a ideia do tempo mítico, né, que é algum lugar no tempo. E, ao mesmo tempo, faz a gente pensar sobre a temporalidade, ou seja, a percepção de tempo dos povos antigos. Então, pensar sobre um tempo que não era cronológico e linear, um tempo que não era esse tempo marcado pelos relógios. Era um tempo significativo, um tempo marcado pelos ritos, pelas estações do ano. E a partir do momento em que o tempo ele começa a ser marcado pelos relógios, como fala, por exemplo, a autora Maria Rita Kell, quando ela vai discutir essa questão da temporalidade, da percepção de tempo, ele se torna um tempo vazio, porque ele não tem mais um sentido em si. Ele só é aquele tempo marcado pelos relógios que a todo tempo te lembra as coisas que você tem que fazer, mas já não é mais um tempo significativo. É um tempo contra o qual a gente corre, né? E isso é gerador de ansiedade, depressão, porque você nunca consegue estar de acordo com esse tempo dos relógios que passa sem parar. E também isso fica visível na cena em que o Steve vai entrar no avião e ele encontra a Diana um pouco antes e dá para ela esse relógio. E ela não consegue entender bem o que ele diz no momento e só vai lembrar depois. E ele fala justamente para ela que ele queria ter mais tempo. Go. What are you saying? Steve, whatever it is, I can do it. No, Let no. me do it. It has to be me. It has to be me. I could save today. You could save the world.
I wish we had more time. What? What are you saying? I love you. Isso tem a ver justamente com ele estar no filme correndo o tempo inteiro contra esse tempo, né? Todo o tempo ele diz, eu tenho que ir e tal, e ele não vive. O único momento em que eles vivem é quando eles conseguem salvar o povoado e que eles têm aquele momento de dançar, de cantar, de ouvir o som, de festejar, e que ali eles param para viver. E todo o restante do filme eles estão correndo contra esse tempo, né? E quando ele entrega o relógio para ela, ele diz, eu só queria que tivéssemos mais tempo. Ou seja, eles passaram o filme inteiro juntos, mas eles não viveram esse tempo, né? Eles só correram contra o tempo. Então, ali que ele se dá conta que ele queria ter mais tempo com ela. E também, quando ele vai pro avião, né, a gente pode pensar outras teorias da história, como, por exemplo, a discussão de Heidegger sobre ser no mundo e ser para a morte. Então, mesmo tendo consciência da sua finitude ali, é justamente essa consciência da sua finitude, mas de ter uma tarefa, né, de, no caso ali, a todo momento a tarefa dele de acabar com a guerra e de salvar as pessoas, ele caminha para a morte, ele explode junto com o avião, mas com essa força de ação, né, com essa motivação de justamente estar ali cumprindo uma missão de salvar as pessoas, né, de acabar com a guerra. Então, é um filme muito rico, assim, para fazer diversos tipos de discussão, tanto encontrar esses temas míticos de diversas mitologias, tanto as gregas, que já estão ali no contexto do filme, mas também, como eu trouxe aqui, temas da mitologia mesopotâmica, mas também conceitos de tempo, conceitos de história. É um filme que faz a gente pensar sobre muitas coisas. Então seria isso, espero que o filme tenha dado muito ao que pensar, espero que tenham curtido as discussões aqui. Tchau, tchau!